Olá, bom dia a todos, tudo bem? Então, hoje estou aqui para a gente iniciar mais uma aula, né? Então, essa vai ser aula 11 e 10, né? Dentro do nosso planejamento de aulas, onde Olá, bom o dia a todos. objetivo vai ser Então, transmitir alguns dados importantes sobre saúde, né? E dados relacionados aos transtornos relacionados à nutrição, tá? A gente vai falar sobre doenças crônicas, vai falar como é que está o comportamento animal da população, né? Vai falar um pouco sobre o Vigitel, né? Que é uma plataforma do Ministério da Saúde de vigilância em saúde relacionado à identificação de alguns dados, né, relacionados ao setor, onde essa pesquisa é feita do, do telefone. Então, da maneira, esse, esse acompanhamento ele é registrado, tá? E por outro lado, tem os dados da última POF, né, 2019, né, que ainda estão sendo fechados, né? Em breve a gente vai ter um relatóriozinho aí também falando sobre completo sobre a POF, né? E aí eu vou trazer essas informações aqui para você, beleza? Alguns dados que podem, ora ser parciais, ora também conclusivos. Então vamos lá. Né? Como eu falei, o título da aula é sobre panorama nutricional e avaliação. Desculpa, panorama nutricional e alimentação saudável. Né? A gente já vinha falando nas últimas aulas sobre essa questão, né, da alimentação saudável, e hoje a gente vai tratar um outro lado, né, que é a questão do metabólico também, tá? E aí isso fica, de repente, se a gente não conseguir concluir para hoje, a gente traz um outro assunto na próxima aula, tá? Então, e aí eu vou trazer alguns gráficos de dados, tá? Então, esse é o 2019, né, onde traz a distribuição da de consumo médio mensal familiar, né, dos tipos de despesa, né. Então, da Provém, né, que o brasileiro ele gasta em torno de 36% só com habitação, tá? 18,1% em transporte e somente 17,5% com habitação, tá? E aqui com 8% assistência à saúde, né? E os demais bem fatiadinhos aqui, abaixo de 5% e reduzindo aqui, tá? Então esse é o cenário, né? Onde a gente observa que boa parte das pessoas, de repente, não tem moradia, vivem de aluguel, né? E tem gastos outros com habitação, né? Relacionado à compra de mobiliário, está relacionado à questão de obras que realizam dentro de casa, e isso mete um pouco da renda familiar relacionada a esse aspecto.
Aqui eu trago alguns dados de distribuição dessa renda relacionado à alimentação em domicílio, né? Quais são os alimentos que, em geral, têm maior presença e prevalência dentro dos anos que a POF foi realizada, né? Então, ele tem o ano de 2014, né, que foi a POF 2012, 2002, 2003. A POF 2010, né, que contemplou dados de 2008, 2009. E a última POF de 2019, que foi de 2017, 2018, tá? Então, dá para observar bem aqui, por exemplo, quando a gente fala de cereais, leguminosas e oleaginosas, né? Então, teve uma redução do consumo, né, de 10% para 5%, né, desses gastos em domicílio. Farináceos, féculas e massas também teve uma redução. Açúcares derivados teve uma leve redução. Aqui a gente observa também um leve aumento no consumo de legumes e verduras. Aqui também um leve aumento também em relação ao consumo de frutas, carne, vísceras e pescados, né? A gente observa aí que aumentou de um período para o outro e teve uma leve redução. Elvis também acompanha esse mesmo fluxo, né? Aumentou um pouco, diminuiu, aumentou novamente. Leites derivados teve uma redução de consumo, panificados manteve mais ou menos uma média. Óleos e gorduras teve uma redução assim, pela metade dos valores. Bebidas e infusões teve um aumento. Alimentos preparados, né, que são congelados, assados, aumentou um pouco. E a demanda por outros alimentos, os industrializados, né, os alimentos não entram dentro das categorias, teve um aumento bem substancial, né, em torno aí de 13% o consumo. Quando a gente fala em relação à participação, só um pouquinho. Em relação à participação na despesa de consumo da média familiar em relação na situação do domicílio, né, segundo os tipos de despesas, a gente teve a seguinte distinção, né? Como eu já havia falado, né, como é que é distribuído esses dados, né? Então aqui a gente dividiu a população urbana e a população rural, tá? E aí dentro daqueles eixos dos anos, né? 2002, 2003, 2008, 2009, 2017, 2018, tá? E aí associei a primeira pesquisa de orçamento, né? Que foi feita pelo INDEC, tá? E aí quais foram os dados modificáveis nos últimos anos, né? Então, em alimento, a gente teve aí uma redução bastante acentuada, né? A gente no início, no meado da década de 70,
a gente tinha aí então a gente teve aí no início da década de no meio da década de 70, né, um gasto aí de 30% em alimentação, que reduziu em 2002, 2003, reduziu em 2008, 2009 e reduziu ainda mais em 2017, 2018, né, chegando aí 16,9%. Gastos em habitação era 32, 36, 4, 37,1 agora, tá? O importe, né? Tinha uma média de gasto em torno de quase 12%, aumentou 8,5%, depois aumentou para 19,5% e reduziu na última etapa aí para 17,9%. Além da questão da assistência, né, que a gente observa também, né, que teve um aumento de gasto também, quase dobrando, né, foi de 4,1 para 8. Em educação, né, também, né, teve um aumento dobrando aí, foi de 2,6 para 4,9. E outros gastos, né, manteve aí uma média de redução até chegar aí a 15,2, tá? Aqui também tem dados da população rural, né? Também são bem importantes, né? A gente tem aí que eles gastavam em torno de 53,2% em participação da despesa do consumo em alimentos, foi para 34%, 27% agora é 23%, né? Então, eles, em relação à população urbana, eles continuam gastando um pouco mais, mas se a gente olhar ao longo do tempo aí a produção em relação à renda para consumo de alimentos reduziu bastante frente ao aumento da habitação, né, ao aumento que teve em transporte, em assistência em saúde, né, em gastos relacionados à educação. Né? Então, todos aqui a gente teve aumento e impacto bem acentuado em relação a gastos relacionados à alimentação. Então, isso aí mostra o quanto a alimentação não tem sido uma prioridade para a população, né? Em si, o maior gasto aqui que a gente olha atualmente é relacionado à habitação, tá? Aqui tem esse gasto, né, sendo relacionado à questão do gasto sanitário em alimentação dentro e fora do domicílio. Tá? Que a gente tem as diferentes regiões do Brasil, certo? E aí, aqui mostra aqui os dados relacionados a despesas com alimentação. Então, a gente tem aí que, em média, o brasileiro gasta com despesa em alimentação em torno de 658,23 centavos, né? Compondo um, um quadro familiar médio, né, de 3 pessoas por domicílio, onde essas 3 pessoas por domicílio têm uma distribuição aí de valor, né, monetário, de consumo de alimentos dentro do domicílio em torno de 442,27 reais, consumo de alimentos no domicílio, isso representa 60,2. Fora do domicílio representa 215,96 e representa 32%, tá? Então aí esses são os gastos relacionados à alimentação
no domicílio e fora do domicílio, né? A gente observa que a gente ainda come, se alimenta ainda mais no domicílio, mais que fora do domicílio. Então, é um valor bastante expressivo, né? Então, vamos lá, região sudeste, né? A região sudeste, ela acompanha esse fluxo aí, onde de 65% do seu orçamento voltado para alimentação no domicílio e 34,2% relacionado a consumo de alimentos fora do domicílio, tá? Se a gente observar, né, né, onde é o segundo local onde tem maior consumo de despesa relacionada à alimentação. Desculpa. E atrás do Centro-Oeste, aí, que compõe de 731,26%. Até então, eu venho apresentando dados relacionados à POF, né, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares. Agora a gente vai entrar nos dados relacionados ao Vigitel, tá bom? E aí, de início, como eu falei, a gente tem os dados apurados somente de forma real do Vigitel 2019, né? Não tem ainda uma apresentação bonitinha, né, com esquemas, né, e tudo mais relacionados à pesquisa do ano passado, né. E aí eu vou trazer aqui alguns dados de 2016, que foi a última pesquisa, dados mais organizados, né, e foi o ano onde a pesquisa ela completou 10 anos, né, no ano de 2016, tá? Então, qual o objetivo do vídeo? Ele monitora a frequência e distribuição dos principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, né? Então entram aí diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Tá? Descreve a evolução anual desses indícios e subsidia o planejamento e acompanhamento de ações de promoção de saúde e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis. Tá? E aí, no ano de 2016, foram entrevistados 53 mil pessoas, em torno disso, né? Com mais de 18 anos nas capitais do Brasil. E aí a gente tem os seguintes. Então, nessa década, né, as doenças crônicas avançaram e tiveram um aumento, né, de 61% nos casos de diabetes, né, e um aumento de quase 15% em hipertensão, no excesso de peso, né, mais da metade da população está com peso acima do recomendado, e a gente tem 18,9 brasileiros que estão obesos, tá? Em relação a hábitos saudáveis, né, a gente observa que reduziu o consumo de refrigerantes e sucos artificiais, o consumo regular de frutas e hortaliças, né, como a gente viu até na POF também, e aumentou a atividade física no lazer. Em relação ao perfil do consumo alimentar do adulto, né? Apesar da gente estar incluindo as frutas na rotina, né, os brasileiros consomem refrigerante doces em excesso, tá? Então observa aí que 64,8% dos brasileiros consomem feijão quase todos os dias, né? Ou seja, né, 5 ou mais vezes por semana. Temos aí também que 37,6% da população adulta consome hortaliças regularmente, né? Esse índice era de quase 30% em 2010 e aí passou para 37%, né? Um valor aí bem considerável também. Em relação às mulheres, né, que consomem mais frutas e hortaliças do que os homens, né? Então é de 43% que deve dar uma batida nessa média aí,
Quando a gente junta os dois. E 31,1% de consumir carnes com essa gordura, né? Inclusive frango com pele, né? A maior frequência entre os homens também, né? Os homens aí ajudando bastante, né? Consumo regular de feijão, né? O consumo regular de feijão, ele caiu de 67% em 2012 para 61,3% em 2016, né? A gente tem também aí, também não, né? Os homens consomem mais feijão do que as mulheres na sua linha histórica aí de consumo. Em relação ao consumo de frutas e hortaliças, né? A gente observa aí que o sexo feminino também tem um consumo maior desse gênero, o que vem mantendo uma média ao longo dos anos aí, né? Começou com 38, 40 no caso das mulheres e 26, agora está com 28 no caso dos homens. É um consumo regular de frutas e hortaliças. Em relação ao consumo de doces, quase todos os dias, né? Tem aí em torno de 20% da população, né, com de 5 ou mais dias por semana, né? Anteriormente, esse dado era de 18,8% em 2012. Como de doce é maior entre as mulheres, né, chegando aí a 22,1%, e os homens 17,6%. 19% dos brasileiros refrigerantes ou sucos artificiais todos os dias. O consumo é um pouco maior no caso do homem, que chega a 22,4% e mulheres 16,1%. E 15,5% substitui o almoço ou jantar por lanche, né? Então, em torno de 15% das pessoas têm esse hábito, né? De fazer a troca dessas grandes refeições, ao invés de consumir uma refeição formal, elas fazem, tá? E esse hábito, né, o máximo é entre pessoas de 65 anos ou mais, e tende a aumentar com o nível de escolaridade, tá? E aí, só para mostrar aí o gráfico mostrando o consumo de refrigerante, né? Então, era de 35,7 na série histórica no século feminino, caiu para 9,6. A mesma coisa aconteceu e foi acompanhado pela redução do consumo de, de mulheres, tá? Isso, consumo de 5 ou mais dias na semana. Consumo de bebida alcoólica, né? Se a gente observar aí dentro da série histórica, o homem vem mantendo uma média, né, de consumo, né, em torno de 25%, e na última série 27%, e a gente observa um aumento de bebida alcoólica por conta das mulheres, né, que aumentou de 7,8% a 2,1%. Certo? Em relação à atividade física, né, a gente tem aí o equivalente a pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, que daria, se a gente colocasse aí uma frequência de 30 minutos em média durante 5 dias por semana, esse valor, tá certo? E aí a atividade física ela cresceu nos últimos anos, né? Tinha em torno de 30,3% das pessoas praticando atividade física em 2016. Aumentou para 37,6%, tá?
E essa atividade física, né, diminui com a idade, ou seja, indivíduos mais jovens, né, de 18 a 24 anos, em torno dessa população, fazendo 52%, reduz quando vai para 35 a 34, reduz mais, e até chegar a 65 anos, a gente tem aí em torno de 22% de indivíduos praticando atividade física regular, moderada por semana. Quando a gente fala na relação ao obesidade e sobrepeso no Brasil, né? A gente teve aí um aumento nos últimos anos nesses índices, né? Só vem crescendo ano após ano, né? Então de 2016 11,8 até chegar ao dado último que é de 18,9, mas em todos os anos aumentou, tá? E de acordo com essa pesquisa, a gente teve aí que 53,9% da população está acima do peso, né? A gente vai olhar também nesses dados posteriormente. E que entre os homens é de 57,6%, das mulheres é de 50,8%. E aí a gente tem aí que a obesidade atinge 18,9% da população, que era de 15% se a gente olha em 2010, certo? E aí aumenta com a a 32,2% das mulheres com 55 a 64 anos, né? Um dado bastante significativo aí. Em relação ao cálculo do excesso de peso, né, que é utilizado é a fórmula C, né, que é peso em quilos sobre o quadrado, né, que considera o peso em excesso quando ele é igual ou maior a 35, a 25, 20, desculpa, e considera obesidade o IMC igual ou maior a 30 gramas por metro ao quadrado, tá? Sobre excesso de peso, né? Então a gente aumenta aí nos últimos anos 47,5 e 57,7, né? Dessa mesma população que teve aumento aí de 26,3%. E aí a gente tem aí nas mulheres também um aumento que passou de 38 para 50%. Então a gente tem em populações um aumento progressivo nesses casos de excesso de peso ou sobrepeso. Tá? Se a gente olhar, né, essa progressão da obesidade no mundo, né, a gente observa aí que os países marcados em azulzinho são os que menos têm casos, e aí chegar até o mais escuro, que são os países que apresentam uma quantidade de casos de obesidade e sobrepeso, né? Então a gente observa aqui que na África a gente tem número reduzido de casos, né? No Extremo Oriente, né? Também está em azulzinho, mas o restante do mundo aí a gente observa aí que está cada vez mais escurecendo esse painel aí, onde o Brasil ele se encontra aqui, né, nessa faixa intermediária que é um pouquinho dos 60%, mas se a gente observar, né, México, Estados Unidos, né, são países que apresentam um índice de obesidade bastante acentuado. Em relação ao sobrepeso por faixa etária, né, a gente observa aí que à medida que vai aumentando a idade dos indivíduos, né,
a taxa de sobrepeso aumenta, e é menor também em relação às pessoas que têm anos de estudo, né? Então, aqui, por exemplo, entre 18 e 24 anos, a gente observa aí que a gente tem aí em torno de 30% dos indivíduos obesos. Isso aumenta bastante entre 25 e 34, aumenta ainda mais 35 e 44, mantém uma média para os indivíduos maiores de 65 anos, tá? Em relação a anos de estudo, né? Esse excesso de peso diminui à medida que, se a gente colocar anos de formação, né? Então, indivíduos com formação mais limitada têm um maior percentual de obesos, que diminui à medida que a gente vai aumentando os anos de escolaridade. Só um pouquinho, gente, rapidinho, já volto já, só um pouquinho. Então vamos lá, vamos continuar. Então, a questão da obesidade. Em relação à obesidade, né, a gente tem aí que teve um aumento da obesidade em torno de 60% em 10 anos, né, onde em 2010 a gente tinha em torno de 11,8% e em 2016 a gente tem um dado aí de 18,9% da população é obesa, tá? Em mulheres não existe uma diferença muito grande, né, entre duas faixas etárias, né? E aí o homem, ele, em geral, se comparado às duas curvas, né, ele teve uma leve tendência a não aumentar tanto, que se igualou à medida dos anos. E hoje a gente tem aí, entre as mulheres, 19,6% e 18,1%. Não tem uma diferença muito grande, né, mas tem 1,5% a mais de mulheres com sobrepeso, ou melhor dizendo, com obesidade. Em relação à prevalência da obesidade, também, com os anos de estudo, vai reduzindo esse número, passando de 23,5 para 18, depois 14, né?
com o passar do estudo, né, de 0 a 8, de 9 a 11 e de 12 ou mais. Em relação à faixa etária também acompanha aquela mesma tendência do sobrepeso, né, onde mais jovens ela é um pouco menor, vai aumentando até chegar ao seu ápice de 35 e 64 anos e reduz um pouco após os 65. E aí eu vou mostrar algumas coisas que vem mudando na nossa alimentação e coisas que na verdade acontecem nos nossos hábitos diários que fazem com que as pessoas ganhem peso, né? E indivíduos tenham sua saúde prejudicada, tá? Em relação aos aspectos comportamentais, né? A gente tem aí, né? A alimentação automática, que é o quê? Essa foto maravilhosa, né? Que ela mostra essa mulher comendo, prestando atenção em outra coisa, né? Fazendo algo diferente enquanto come, né? Você não percebe o que você está se alimentando. Muitas das vezes também você come depressa demais, você come com muita ansiedade, né? Come muito depressa, né? Que faz com que a gente não dê tempo do nosso organismo perceber o alimento, né? Ou conseguir metabolizar aquilo tudo, né? Frente a todos os hormônios que a gente produz durante a alimentação, né? Além disso, né, a gente mastiga inadequadamente os alimentos, né? A gente come praticamente muitos alimentos, né? Sem contar que boa parte desses alimentos, né, com o passar dos anos, né, a gente cada vez mais está processando e está fazendo com que os alimentos eles mudem a sua consistência, mudando a sua mastigação. E a gente, além disso, né, de se alimentar mal, a gente tem por hábito consumir refeições muito volumosas, né? E aí faz tudo num determinado horário, né? Então, por exemplo, né, a gente trabalha o dia todo mal, daí a gente faz uma refeição adequada no dia, chega em casa com muita voracidade, com muita fome, né, cansado, né, querendo muitas das vezes colocar aquele estresse em cima do alimento, né? E aí acaba fazendo refeições muito volumosas porque você identifica que você está com muita fome. E aí como é que a gente inverter isso, né? A ingestão total de calorias, né? Que é uma das mais importantes, né? Escolher alimentos, né, que saciam a fome, né, como aqueles ricos em fibra, ou seja, né, reduzir o consumo, né, de alimentos processados ou ultraprocessados, né, como a gente falou lá nos 10 passos para alimentação saudável, né, e dar vazão e preferência para os alimentos ricos em fibras. E aí a gente tem aí, né, algumas coisas relacionadas à questão dessa causa, talvez, né? A gente tem fácil acesso a alimentos, né, que é food accessibility, né? E a gente consegue rapidamente ter alimentos fácil, né? Então, na frente da nossa casa, né? Mercado, padaria, né? Locais que entregam hoje atualmente através de entrega em domicílio, né? São os serviços de delivery, né? Todo lugar que a gente vai tem sempre alguma coisa de alimento, né? Então a gente vai no cinema, vai em qualquer lugar, a gente está comendo, tá? Os alimentos hoje eles têm alta densidade
dia, né? Ou seja, né, eles são calóricos. A gente observar que a gente, quando consome um alimento industrializado, né, um alimento ultraprocessado, isso aumenta ainda mais. E a gente tem hoje uma falta de exercício, né? A gente não pratica tantos exercícios, a gente é muito sedentário, né? Muito embora tenha aumentado, né, a taxa de atividade física, mas é um valor ainda bem abaixo do que seria o ideal. Se a gente olhar também nos últimos anos, né, a gente um aumento expressivo aí do tamanho das porções dos alimentos, né? E aí essa chave mostra muito bem aí isso que eu estou falando, né? O que era considerado um hambúrguer padrão na década de 50, né? Hoje não é nem considerado um hambúrguer, né? Hoje, se a gente olhar para a última etapa do século XX, a gente tem o que é considerado um hambúrguer, né? A gente tem aí a comparação de um biscoito cookie, né? Que era considerado um biscoito no final da década de 90. A mesma coisa acontece também com refrigerantes e com pipocas e outros alimentos. Né? Então teve um aumento expressivo aí do consumo desses. Aumento do consumo não, aumento das porções. Né? Então vamos analisar também as nossas famílias, né? Sei lá, se a gente, por exemplo, um refrigerante, né? Que seja. Antigamente, quando se comprava uma garrafa daquela de Coca-Cola de vidro, né? Aquela retornável, dava para a família inteira consumir. Isso hoje, se um litro, de repente, uma pessoa muito viciada, ou um indivíduo que come muito, ele leva uma garrafa dessa sozinho, né? Hoje a gente precisa estar consumindo aquela garrafa de 3 litros e 300, né? Que parece uma ogiva nuclear. Você não consegue nem segurar ela direito, né? De tão robusta que ela é. Né? E é aquilo ali, muitas famílias consomem aquilo ali de forma numa única refeição. Mas se a gente olhar esse indivíduo toma refrigerante fazendo refeição antes de começar a refeição, durante e depois, tá? E se a gente olhar aí, né, frente a toda a evolução que o homem teve, né, parece que a última evolução do homem vai ser o homem obesos, né? E aí a gente observa esse fluxo também acontecendo entre os mais jovens, né? Crianças estão ficando cada vez mais obesas também, por conta das suas famílias, que hoje também são doentes. A gente falou aí do segundo ponto e falou do terceiro, né? Alimentos com baixa densidade calórica, né? Como frutas e verduras são os mais importantes aí frente a toda a questão da obesidade. Uma das outras fatores, né, é evitar frituras, dar preferência por assados grelhados ou cozidos. E evite o leite integral e queijos gordurosos. Eu prefiro sempre a versão mais magra desses produtos de origem animal, né? Como o leite e alguns dos seus derivados. Estipular horário para as refeições é essencial, ainda mais nesse período que a gente está desorganizado total, né, das nossas rotinas, dos nossos hábitos, né, diários, né? Entra junto aí a questão da alimentação, né? A gente não tem horário para acordar, muitas das vezes não tem uma rotina assídua, né, em grande parte da população, né, que hoje vem crescendo o número de pessoas que
não ter ação, né, estar desempregada, né, ou ter seu trabalho informal também reduzido na sua carga, né? E aí a gente observa que as pessoas estão perdendo um pouco dessa rotina aí, né? Isso inclui aí a alimentação, tá? E assim como também já vinha acontecendo nos últimos anos, né, a gente vem reduzindo também os padrões de atividade física. Né? A gente acaba sedentário fazendo atividade sedentária, como assistir TV, jogar videogame, e a gente acaba não realizando atividade física. E daí, junto com a idade, né, a gente vem observando o aumento do risco de diabetes tipo 2, vem junto distúrbios do metabolismo lipídico, doenças articulares, né, por conta desse excesso de peso, né, nas articulações, nos ossos, vem junto a hipertensão e as doenças cardiovasculares, tá? Então, segundo Canel e Gordon, né, o risco de desenvolver hipertensão é de 2 a 6 vezes em indivíduos com peso. Custo, e que custo tem em relação à saúde isso, né? A gente observa aí que anualmente, né, o custo da obesidade para o SUS, né, é em torno aí de 458 milhões, né? Isso foi levantado no último Vigitel, né, em dados dessa pesquisa, né, onde a gente teve a parte de ambulatorial e de internação de jovens de 12 a 17 anos por diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e cirurgia bariátrica, em torno de 126 milhões de reais. O que daria, né, com esse gasto que o SUS teve de 233 milhões, né, entre 2010 e 2016 em cirurgia, daria para ser convertido, né, na construção de unidades, né, de UPAs e 30 unidades básicas, que são as UBS, né, 60 UBS, se a gente observar. Né? Então, poderia estar se fazendo na saúde primária, a gente gasta lá na ponta, cuidando da doença. Sobre o diabetes, né, a gente observou um aumento de 1,8% de pessoas diagnosticadas com isso, né, que passou de 5,5% para 8,9% em 2016. Então, nesse fluxo de 10 anos, a gente teve um aumento de 31%. Né? Então, o sexo feminino foi o sexo mais afetado, né, pelo diabetes nesses últimos anos. Se a gente olhar no panorama nacional, né, Rio de Janeiro tem a maior prevalência de diagnóstico médico de diabetes e Boa Vista é o menor. Tá? Então, Rio, parabéns. Estamos aí em primeiro lugar. Em relação ao mercado, ele aumenta, assim como acontece com a obesidade, em relação à faixa etária, só que tem uma pequena diferença, né? Que entre os maiores de 65 anos, ao invés de reduzir as taxas, essas taxas não aumentam junto com a idade. Um gráfico bem crescente, exponencial dos casos de diabetes, tá? Que vai reduzindo, vai aumentando os anos de estudo, vem reduzindo também a possibilidade de um indivíduo ter diabetes. Aqui é um quadro que mostra dados da última POF, desculpa, do último Vigitel, que foi o Vigitel 2019, né?
eu procurei trazer tudo concentrado num único quadro, né? Até para facilitar, porque a gente já veio falando através dos gráficos mais completos do ano de 2016, é que a gente vem mostrar um pouco dessa série histórica do que vem acontecendo, né? Então, em relação ao consumo de cigarro, nos últimos anos a gente vem com uma redução. Em 2006 era um consumo em torno, a gente tinha 19,5% da população fumante, hoje a gente tem 12%, tá? Dados esses que também vem reduzindo em relação ao consumo de cigarros, em relação a todas as fatias da população, né, que são os fumantes passivos, os fumantes pesados também, uma redução. Em relação à sobrepesidade, nessa série histórica, a gente teve uma manutenção desse dado em relação a 2016, né, onde a gente vem aqui observar que não tem diferença em sobrepeso, e aumentou no último ano o número de mulheres com sobrepeso. Quando a gente fala de obesidade, de 18,1 entre os homens, aumentou para 0,5, e das mulheres também teve um aumento de 19,6 para 21. Em relação ao consumo de verduras, teve um aumento, né, nos últimos anos, né, que teve uma estabilidade de 2016 para agora. Em relação ao consumo também de frutas e hortaliças, a gente está falando de frutas e hortaliças, desculpa, né? Foram esses consumo de feijão regular, né? A gente teve aí no ano de 2006 um consumo aí em torno de 67% que se manteve entre homens e mulheres, não teve uma diferença muito significativa. Se a gente olhar, né, todos os dados eles tiveram ou ligeiro aumento ou ligeira redução, tá? Mas não teve mudanças muito significativas em relação aos dados da pesquisa de 2016 para a pesquisa mais recente. Bom, isso aqui é só para mostrar que mesmo com os dados não tão atualizados em relação à pesquisa de 2016, a gente observa que esses dados eles não sofreram tantas mutações de 4 anos para cá, tá? A hipertensão arterial, né? Que é um dado de doenças crônicas também bem significativo, vem um aumento do número de pessoas com hipertensão, que aumentou 4,2%, onde a gente passou de 22,5 para 25,7 em 2016. E aí a gente tem aqui, assim como acontece em diabetes, as mulheres também são mais afetadas pela hipertensão do que os homens. E é muito engraçado, as mulheres que se cuidam mais, mas são elas também que se adoecem mais. Fatores, né, relacionados à mulher, a gente não vai falar aqui agora, né, senão é algo muito extenso, né, isso daria, de repente, um dia, né, se a gente fosse falar só sobre a saúde da mulher, de repente vale a pena a gente trazer um conteúdo extra sobre isso, tá? E aí, entre as mulheres, né, a possibilidade da hipertensão arterial é maior, né, nessa história onde foi analisado
vegetarianos. E onde é o local onde tem maior hipertensão arterial? Uma vez, Rio de Janeiro está de parabéns, né? E aí nós somos o estado onde, na verdade, a capital onde mais se tem hipertensos, né? 31,7. Muito parabéns. Então, assim como acontece com o fluxo do diabetes, né, à medida que se aumenta a idade, aumenta também a possibilidade de termos indivíduos com hipertensão arterial. E o mesmo fluxo acontece em anos de estudo, né? Então, quanto mais estudo uma pessoa tem, menos é o percentual de indivíduos com hipertensão arterial nessa faixa de escolaridade. Aqui é um quadrinho mostrando alguns dados sobre a classificação dos níveis de pressão arterial, como a gente está falando de hipertensão, né? Então é considerado alguns estádios de hipertensão, né? Então sempre acima de 140 ou 90, né? Pressão sistólica, né? Então 14 por 9, então acima de 14 por 9 os graus aí de hipertensão. Tá? E aí, se a gente observar, né, uma relação, a recomendação e consumo dietético, né, a OMS ela preconiza o consumo de sódio, né, ou de sal de cozinha, né, de 5 gramas por dia que o indivíduo pode consumir, né, que equivale a uma colher rasa de ou miligramas de sódio por dia. Tá? Só que o brasileiro, né, ele tem um consumo per capita de 9,2 gramas de sal por dia, né? Foi identificado por uma pesquisa nacional de saúde junto com o IBGE em 2013. Né? É a última pesquisa que temos, tá? Esses dados parecem estar desatualizados e estão, mas é o último dado que temos sobre isso, tá? Então a gente observa aqui que o brasileiro ele consome o dobro, quase o dobro da recomendação de sódio ou de sal por dia. Tá? E é onde estão esses riscos, né? Então vamos pensar um pouco, né, sobre onde está esse sal ou esse sódio escondido nos alimentos. A gente observar aí os temperos prontos, essenciais, né? Se a gente olhar um cubinho aí de inocente, né, de caldo de carne, de variadas marcas, não é uma marca específica, tem em torno de 2.100 miligramas de sódio, ou seja, né, você ultrapassa a recomendação de sódio diário só com um cubinho gostoso, né, que muita gente adora isso, né, de caldo de carne. Biscoito salgadinho, né, em torno de 1.100 de sódio. 2 fatias de um presuntinho gostoso, eu adoro e amo. Tem em torno de 600 miligramas de sódio. Outros alimentos que vocês adoram, né? São os alimentos aí, os frios, né? Então, queijo prato tem em torno de 400 miligramas de sódio. O salame que a gente adora, né? Tomando uma cerveja. Então, 5 fatias, né, de salame, a gente consegue chegar em 1.105 de sódio, né? Mais da metade da recomendação, só com simples e ingênuas de salame a gente consegue chegar a isso, né? O pãozinho francês que adora consumir quantidades, né, grandes e absurdas, né? Uma unidadezinha tem 300 miligramas de sódio, né? Olha que coisa maravilhosa. E macarrão instantâneo, hein? Nossa, quem não é muito gostoso, né?
delicioso. Olha que delícia aqui, ó. Um pacote de macarrão instantâneo que inclui o macarrão do próprio saquinho, né? Porque tem gente que fala, eu não uso o temperinho lá do macarrão instantâneo. Mas no macarrão também tem sódio, tá? E se a gente comparar os dois juntos, né? A gente tem no pacote desse macarrão instantâneo 1.200 miligramas de sódio, ó, que delícia. A gente passa passa bonito sobre a redução que é de 2.000 miligramas de sódio. Que beleza, hein? Então, e aí, o que a gente pode fazer frente a tudo isso também, né? Cozinhar com a menor quantidade de sal possível, utilização light preferencialmente e o saleiro da mesa. E tem uma outra informação, né, também que não está aí no slide, é tirar de uma vez por todas todos os alimentos industrializados, né, da alimentação, né? Porque como a gente viu aqui nos slides anteriores, boa parte desses alimentos aqui, ó, sofre algum processamento ou são alimentos industrializados, né? E aí, o mais inocente deles aqui é o pão francês, mas mesmo assim ele contribui e colabora bastante aí com o nosso amigão do coração, ou não tão assim, só que não o sódio, né? E aí, o que a gente pode fazer para prevenir, né? Ou minimizar? Evitar todos esses alimentos aqui industrializados, né? Como eu falei, enlatados, embutidos, né? Os processados, né? Então, restrição das fontes realizadas de sal, né? Molho, sopas em pó, embutidos, conservas, enlatados, congelados, salgadinhos, né? E a restrição à abolição de bebidas alcoólicas também ajuda aí na nossa querida organização. Né? Dá preferência por temperos naturais, né? Como, né, limão, as ervas, né? Os temperos naturais, né? Como alho, cebola, salsa, cebolinha, né? Nutrição que a gente normalmente são os industrializados, né? Potas, né? É essencial também, né? E consumir os alimentos com menor quantidade de sódio. A gente também tem tido aí uma mudança na legislação de alimentos, né? Onde, na verdade, já existe, né, uma regulamentação da propaganda e comercialização e produção de alimentos, né, em comercial e bebidas ultraprocessadas, inclusive em escolas privadas, né? Isso aí é muito bom que exista isso hoje. E tem também os guias alimentares, né, que oferecem aí montes, né, de informação para a gente, né, em relação a padrão de consumo, o que preferir, vez por outras, para melhorar nossa alimentação, né? E é lá nos 10 passos da alimentação saudável, né? Tem o Guia Alimentar da População Brasileira, né, que também traz muitas informações pertinentes a esse assunto que a gente pode estar utilizando, né? Entre outras guias de orientação em relação à alimentação saudável que existem, né? Do Ministério da Saúde, né? Das instituições que trazem orientações recentes sobre a temática, tá? Então, aí tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, através dos 10 passos da alimentação adequada. E daí, quando a gente tem uma alimentação saudável, né, a gente tem essa coisa maravilhosa aí, né, que é essa criança interagindo com o alimento, né, consumindo alimentos saudáveis, né. E aí eu venho trazer a aula aqui, né, o conceito de uma alimentação saudável, né,
que inclui, na verdade, uma dieta com os nutrientes importantes, né, para o funcionamento do corpo, e fornecem uma unidade satisfatória, né, de todos os nutrientes que a gente precisa, né, que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, né, os minerais, né, a água, as vitaminas, além de outros nutrientes que mantêm a nossa saúde, né, e fazendo com que ele tenha uma sobrevida e possa comer adequadamente. Então, como ter uma alimentação saudável? Nossa, o Brasil é riquíssimo, né? Em vários alimentos, né? A nossa alimentação é muito vasta, né? A gente tem o regionalismo, tem alimentos da terra, alimentos da região, de cada região, tem uma variedade infinita de frutos, né? A gente mora ou nasceu num lugar de trópicos, né? Onde, como diz a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Plantando tudo dá, né? Uma infinidade também de legumes, né? De verduras, né? Então, não tem por que a gente ficar pensando, como alimentar saudável, consumindo os alimentos que a terra te dá, né? Frente aos industrializados, e a gente precisa reduzir bastante, tá bom? E é isso, né? Esses são os passos para a alimentação saudável, né? Que a gente possa ter aí uma alimentação nutritiva, né? E adequada em todas as fases da vida, né? Para a saúde. Beleza, gente? Tá? Então, essa aqui é a aula de hoje, tá? Espero que vocês possam estar estudando, né? E dando todos esse planejamento que a gente vem fazendo aí. Beleza? Então, até a próxima, né? Aguardo vocês. Um grande abraço.